Bom, meninas, aqui, ó, nós vamos pintar o rostinho da boneca Camila, tá? Conforme eu for usando os pincéis e as cores da tinta, eu vou falando com vocês. Aqui, ó, eu risquei todo o molde, tá? Em tecido duplo, desvirei e passei uma costura separando a orelhinha da cabecinha, tá? Após feito isso, o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu molde, risquei por cima com o lápis 6B. Ó, a parte que tá com o lápis 6B vai pro tecido. Porque quando eu posiciono certinho, eu faço isso com a cabeça vazia, tá? Ó, se eu passo a unha em cima, ele se transfere pro tecido. Então, eu vou fazer isso em toda a parte que tem o desenho. Após feito isso, eu vim com a caneta fantasminha e passei por cima para que desse para enxergar bem certinho. Aqui, ó, eu comecei a gravar e eu vi que não estava gravando, mas foi feito o seguinte. Com a tinta camurça, pincelzinho de maquiagem, pincel para sombra da Macrylan, numeração de W107. Eu peguei um pouquinho dessa minha tinta, ó, tiro todo o excesso, vou lá num paninho, ó, movimento circular, eu tiro todo o excesso. Deixo o pincel bem limpinho, quase nada de tinta. Vou passar aqui, ó, início do olho, movimento circular, pálpebra, pegando um pouco na sobrancelha. No nariz, posso deixar sair um pouquinho para fora, não tem problema. Ó, lateral do nariz, queixo, tá? Após fazer isso, eu vou lavar o meu pincel, vou tirar todo o excesso de tinta e de água, vou pegar a tinta branca, ó, e descarregar essa tinta. Vou vir aqui, ó, início do nariz, movimento circular, sentido testa, ó. Para dar um ponto de iluminação. Canto da boca, ó. Abaixo dos olhos, só no início. Ó. Tá? Mais um pouquinho do branco, vou descarregar lá no paninho. Início dos olhos. Pouquinho mais aqui só no comecinho do nariz. Lateral da boca. Ó. Vou pegar um pincelzinho menor. Esse também é de maquiagem, ó, ele é um pincel chanfrado. Pincel chanfrado para delinear, W104. Vou continuar com a tinta branca. Vou tirar o excesso. Ó, vou fazer uma bolinha aqui esfumando dentro do nariz. E outra bolinha aqui, ó, lateral, pro lado de dentro do risco, tá? Ó. Canto da boca. Em cima da boca. Ó. Ó, então a gente fez a iluminação. Bolinha no nariz, bolinha nas duas laterais. Ainda com a minha tinta branca, eu vou dar uma iluminada um pouquinho mais acima da boca.
aqui, ó, no nariz, para dar uma profundidade. Peguei aqui o pincelzinho Tigre 815/4. Ó, tinta branca. Vou preencher toda a parte branca dos meus olhos, ó. Sem deixar a tinta acumular, tá? Arrasta toda essa tinta pra ficar uma pintura bem lisinha. Ó. Você pode virar ele de ponta cabeça assim pra você, ó, o roxinho, para que você consiga ter controle de fazer bem redondinho, ó. Vamos passar uma demão. Vamos esperar secar para dar uma segunda demão, tá? Vou lavar o meu pincel, vou tirar o excesso de água e vou trabalhar na boca enquanto seca o olho, tá? Ó. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de branco só na parte de cima, dentro da boca. Só para dar um fundo. Quase nada. Com a tinta rosé, eu vou passar por cima, ó. Já preencho toda a minha boca. Ó. E vou esperar também dar uma aderida na tinta. Feito isso, nós vamos agora trabalhar lá no branco novamente. Segunda demão, para ficar bem branquinho. Ó. Vem arrastando. Vou lavar o pincel. Vou trabalhar agora com o marrom, tá? Minha tinta marrom. Vou dar uma diluída nela, aqui no pratinho, ó. Não pode ser muito aguada, tá? Ó. Com a pontinha do pincel, eu venho marcando os fios da minha sobrancelha, ó. Ó, vou trocar o pincel, tá? Esse é número 2 da Condor. Ó. Pincel de esguei. Só a ponta do pincel. Lembrando que no início da sobrancelha, a gente faz uns pelinhos um pouquinho mais em pé. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Ó, uns pelinhos em pé. Eu deito meu pincel de esguei para fazer os fiozinhos mais deitado, ó.
Vou pegar um pouquinho do rústico para fazer alguns pelinhos um pouquinho mais escuro. É só alguns, tá? Para se destacar aqui no meio, ó. Mais um pouquinho pra gente fazer na outra. Ó. Bom, vou esperar dar uma secada. O que nós vamos fazer agora? Dar cor aos olhos. Eu usei a tinta azul marinho, tá? Você pode fazer aí com o azul que você quiser. Pode usar outra cor de tinta para fazer esses olhos, tá? Aqui, ó, eu vou virar ela de ponta cabeça pra mim. Pra eu fazer bem redondinha onde tá o risco. Ó, e vem trazendo pra cima. Vou espalhando essa tinta. Agora eu viro ela assim, ó. Ó. Mesma coisa lá no outro. Viro de ponta cabeça. Ó. Pra ficar bem redondinho. Só limpar aqui o pincel. Deixa eu dar uma chacoalhada na tinta. Ó, agora eu viro aqui pra gente fazer a parte de cima. Procure cobrir todos os detalhes do risco, tá? Ó. Vou passar uma segunda demão nesse outro. Ó. Preenchi os dois olhinhos, vou esperar um pouquinho. Vou voltar lá pra minha boca. Ó, pincelzinho da Condor, número 2, tinta rosa, tá? Esse é o rosé, segunda demão. Ó. Vou pegar agora o meu branco para fazer a iluminação dessa boca. Ó, tiro o excesso, coloco aqui, ó, na parte de cima. Limpo toda a tinta do pincel no paninho, com o pincel limpinho eu venho mesclando, ó. Mesclo, limpo o pincel, mesclo e vou limpando o meu pincel, tá? Vou fazer aqui, ó, embaixo. Vou colocar tinta branca no pincel. Ó, tiro toda a tinta e venho mesclando.
tá? Ó. Vou pegar agora a minha tinta. Essa é o... Deixa eu ver o nome, rosa antigo. Um pouquinho só no pincel. Tiro o excesso e vou aqui, ó, no canto da boca, dar uma esfumada para ficar um pouquinho mais forte. No meio aqui, ó. Ó. Vou lavar o pincel. Tirar todo o excesso de tinta e água. Peguei um pouquinho de tinta branca, ó. Tô dando mais iluminação para essa boca, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho do camurça com o mesmo pincelzinho. Vou tirar o excesso e vou esfumar um pouquinho aqui pra fora, ó. Segura o pincel e dá uma dançadinha aqui no canto, ó. Ainda com o mesmo pincel, a tinta Jatobá, ó. Vou pegar um pouquinho, vou tirar o excesso. Sempre trabalha em tirar o excesso, tá? Ó. Aqui no nariz, eu vou fazer um U, ó. Ó. Dei uma borradinha de azul aqui, ó. Mas vou dar um jeitinho de limpar. Ó, ainda com o Jatobá. Tira todo o excesso. Aqui no cantinho da boca, a gente segura e dá uma dançadinha, ó, pra fazer a casinha, tá? De baixo aqui, ó, uma meia luazinha pra marcar o queixinho. Com o Jatobá, vamos esfumar essa sobrancelha. Tira todo o excesso e vem dando uma esfumada, ó. Vou pegar aquele pincel chanfrado da Macrylan. Vamos pegar o Jatobá. Tirar todo o excesso. E vamos dar uma esfumada aqui, ó, na pálpebra. Início dos olhos, pálpebra. Lateral do nariz. Ó.
Vou pegar pincelzinho número 2 da Condor, tinta branca, para iluminar os meus olhos. Ele ainda tá úmido, tá? Não tá tão molhado, mas tá úmido. Ó, vou virar de ponta cabeça e vou iluminar, ó. Tiro. Pego mais um pouquinho do branco. Ó. Limpo o pincel. Continuo mesclando. Vou aguardar um pouquinho mais, porque ele ainda tá muito molhado e eu quero ele mais claro. Vou pegar aqui a minha tinta marrom e vou voltar para minha boca. Tiro o excesso. E vou vir aqui, ó. Marcar o meio da minha boca. Puxar um pouquinho pra fora. Com o pincel filete. A tinta rústica. Vamos marcar o meio da boca. Ó. Vou puxar só um pouquinho pra fora. Ó. Observa se tá certinho, se é assim que você quer, tá? Ó. Pronto. Feito isso, eu vou esperar secar. Não trabalhe em cima de tinta molhada, porque pode estragar a sua pintura, tá? Vou pegar aqui pra arrumar aonde pegou o branco, o azul, ó. Com o pincel com tinta branca, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Na iluminação do meu olho. Agora, eu vou pegar a minha brochinha de maquiagem, a minha tinta rosé, ó, vou chacoalhar bem, ó, pincelzinho em pé, eu espalho lá no pratinho pra aderir em toda a cerda, tiro bem o excesso.
Vamos agora dar vida a esse rostinho. Início da boca, orelha. Movimento circular. Passa um pouquinho na orelha. Ó, até aqui na costura. Ó, passo na orelha. Começa a ganhar vida. Ó, um pouquinho na testa. Blush aqui. Costura, queixo. Ó. Passa um pouquinho aqui na caída do olho. Tá? Ó. Vamos voltar lá pro olho. Vou pegar aqui, ó, minha tinta preta. Cabinho do pincel. Tá até pretinho. Ó. Descarrego no pratinho. Com a mão bem firme, eu marco aqui, ó. Mesma coisa no outro. Marquei. Vou vir aqui agora com o pincelzinho e vou trabalhar aqui, ó, aonde eu marquei. Vai limpando o pincel no paninho para tirar o excesso desse preto. Ó. Vou aproveitar aqui, ó, o pincel bem em pezinho. E vou dar uma esfumada de preto aqui na parte de cima. Ó. Pincel em pé. Vou pegar um pouquinho de preto no meu pincelzinho. Vamos fazer o delineado desse olho, ó. Pincel em pé, eu venho trazendo a tinta. Pincel em pé. Ó. Eu venho trazendo a tinta, ó. Eu vou virando a cabecinha de um modo que fica mais fácil pra mim, tá? Ó. Vou pegar agora o filete, a tinta preta, e vou trabalhar aqui em cima, ó, do cantinho do olho. Dos dois lados. Ó. Tá? Vou esperar secar pra gente trabalhar aqui, ó, na menina dos olhos e nos cílios. Vou pegar agora e vou trabalhar no meu nariz. Com um pouquinho do marrom. Deixa eu só pegar um pincel bem pequenininho pra ficar mais fácil. Ó. Com marrom. Esse pincelzinho número 2 da Tigre.
Pego um pouquinho do marrom, tiro o excesso e vou marcar aqui, ó. Mais um pouquinho, tiro o excesso, ó. Tá? Um pouquinho aqui na lateral. Bom, quero trabalhar um pouquinho mais com essa boca. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai observando aonde precisa de ponto de luz. Porque o algodão, né, o tecido de algodão, ele absorve bem a tinta. Então, em alguns pontos, a gente precisa fazer retoques. Ó, tinta branca. Vou dar um ponto de iluminação aqui. Aqui em cima, na boca. Ó. Lá na parte de cima, na bolinha do nariz. Pra deixar o nariz bem arrepitadinho. Ó. Vou trocar o meu pincel. Vou pegar aquele chanfrado com tinta branca. Ó. Aqui, ó, o canto dos olhos, movimento circular. Se eu chegar aqui e só fazer assim com o pincel, vai só marcar o meu tecido, tá? Não vai dar o efeito que eu preciso. Com esse pincelzinho número 2 e a tinta branca, iluminar a minha pálpebra. Pegou lá na tinta preta, mas depois a gente vai trabalhar ali novamente, tá? Ó. Se quiser deixar mais claro, a pálpebra pode deixar, porque quando a gente coloca os cílios, acaba não aparecendo muito. Aqui, ó, ficou mais forte. Então, eu limpo o pincel, tiro toda a tinta e venho arrastando. Vou arrumar aqui com a tinta preta, ó. Pego um pouquinho da tinta preta e vou passar aqui novamente, ó. Pra deixar bem pretinho.
um pouquinho mais na íris. Nessa também. Ó. Agora vamos trabalhar com cílios, tá? Eu vou pegar o rústico, vou dar uma boa diluída nele. Não pode estar aguado e não pode estar duro, pra gente ter um efeito bem bacana. Ó, pincel filete, dou uma batidinha aqui pra sair o excesso e venho. Ó, de lá de dentro a gente traz pra fora, ó. Aleatório, um perto do outro, outro mais espaçoso, um mais curto, o outro mais longo, tá? É só puxar pra fora. Ó. Aqui eu dou uma virada. Ó. Mesma coisa no outro, descarrego a minha tinta no risco. E venho puxando pra fora, ó. Tá? Às vezes a posição que eu tô aqui acaba saindo um pouquinho mais torto, não tão certinho. Mas vocês fazem aí bem certinho. Ó. Puxei, tá? Agora eu vou puxar com preto. Também vou dar uma diluída no preto. Não pode estar muito aguado para não perder o seu rostinho, tá? Porque senão vai expandir e vai inchar. Deixa eu aproveitar esse rústico que tá diluído para dar uma segunda demão só pro lado de dentro da minha boquinha aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Com o preto, eu também faço a mesma coisa que agora, ó. Vou puxando aleatório. Alguns eu passo por cima, só até o meio. Ó. Viro aqui, só até o meio, tá? Ó. Tá?
aqui, eu vou virar. Ó. Vou trabalhar aqui com preto, arrumando aqui a íris, ó, pra ficar bem redondinho, que não tá bem redondinho. Já aproveito e passo aqui pra tirar essas marcações, ó. Aonde a gente puxou nossos cílios, tá? Ó. Pra tirar toda aquela marcaçãozinha. Já puxo um pouquinho aqui, ó. Só uma sombrinha. Ó. Vamos lá agora. Vou pegar um pouquinho de tinta branca bem na pontinha do pincel, ó. E vou dar um ponto de luz. Tá? Se eu fiz pro lado de dentro, aqui eu faço pro lado de fora. Deixa eu limpar meu pincel, que veio muito branco. Ó. Mais um pouquinho. Vou pegar, lavar o meu pincel, porque tá com tinta branca, mas tem azul. Vou pegar a tinta branca novamente, ó. Quero iluminar um pouquinho mais essa boca, tô achando sem graça. Quero que apareça bem essa iluminação. Ó. Vou pegar um pouquinho do jatobá e vou contornar aqui, ó. Às vezes, meninas, por a gente tá esfumando esse contorno, pega, tá? No branco, não tem problema. Porque depois a gente passa o branco. Ó. Vou pegar aquele pincelzinho número 2 da Tigre, um pouquinho do rosé e vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Tire bem o excesso do rosé, tá? Ó. Quase nada de tinta. Ó. Vou lavar. Vou pegar o branco, bem na pontinha, pra eu limpar aqui aonde pegou o jatobá. Ó. Branco no pincel. Dou uma batidinha aqui. Ó. E dou uma esfumada. Pra fazer um pontinho de luz. Ó. Um pouquinho mais nesse outro. Com o filete, eu dou uma batidinha.
Ó. Vou pegar o filete, minha tinta preta, e vou dar fazer uns pontinhos aqui dentro, ó. Na parte azul, tá? Agora, nós pega o filete, a nossa tinta azul marinho e contorna a parte aqui, ó, azul. É um contorno bem fininho, tá, meninas? Só pra arrumar aonde ficou algumas imperfeições. Ó. Vamos agora jogar mais um pouquinho de blush nesse rosto. Pincelzinho de maquiagem. Tinta rosé. Um pouquinho aqui, ó. Cantinho da sobrancelha. Ó. Tá? Então, esse é o nosso rostinho. Vou apagar toda essa marcação de caneta, vou encher mais aqui, ó. Não pode ficar com essas marcações, tá? Aqui, ó, deu uma borradinha, mas isso aqui é caneta, tá? Eu vou apagar. Ó. Então, assim fica o nosso rostinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso.